Olá, gênio! Nós estamos chegando perto do fim do nosso estudo sobre a área de figuras planas, pelo menos com os conceitos, hoje para falar sobre a área do círculo. Então, para você que chegou aqui agora, não está entendendo nada, não sabe de onde começou toda essa história, nós começamos a falar sobre áreas de figuras planas, já temos alguns vídeos aí, falamos sobre a área do retângulo, e dentre os retângulos estão lá também os quadrados, né? Falamos sobre a área do triângulo, sobre a área do trapézio, do paralelogramo, falamos, enfim, de todas essas áreas aí. Hoje chegamos na área do círculo. E para a gente entender a área do círculo, primeiro vamos compreender os conceitos básicos que a gente tem aqui, alguns elementos que a gente tem no círculo, na circunferência. Olha, esse contorno desta figura, o contorno, tá, é a circunferência. Cuidado, é muito comum alunos e às vezes até professores calcular a área da circunferência. A área não é da circunferência. A circunferência é o contorno, que não se calcula área, tá? Não é mensurável. O que se calcula é a área do círculo. O círculo é a região interna, tá? É a parte de dentro. Tudo bem? Então, nós temos círculo, que é o contorno, circunferência, que é o contorno, e círculo, que é a parte interna. Assim como numa figura como esta, nós temos o contorno, que é o perímetro, né, os lados, e aqui dentro nós temos a superfície, a área. Tudo bem? Beleza, ok. Alguns elementos importantes que a gente tem aqui também, olha, qualquer segmento que parte de um ponto da circunferência a outro ponto, nós chamamos de corda. Por exemplo, BC é uma corda. Ok? O segmento OB, ou seja, aquele que parte do centro até a circunferência, qualquer ponto da circunferência, é raio. OB é raio. GD. GD aqui é uma corda, só que como ela passa pelo centro, ela tem um nome especial. Uma corda que passa pelo centro se chama diâmetro. OF, parte do centro até a circunferência, é raio. AE, olha, é uma corda. Não passa pelo centro, então não tem aquele nome diferenciado lá. É uma corda, simplesmente. Ok, então nós já sabemos que numa circunferência, normalmente a gente encontra esses segmentos aí, e nós temos cordas, quando ela passa pelo centro, é uma corda que tem um nome especial, que nós chamamos de diâmetro, ok? Aqui, diâmetro, normalmente colocamos o D para indicar, e qualquer segmento que parte do centro até a circunferência, qualquer ponto da circunferência, do centro a qualquer ponto, se chama raio, ok? Beleza, ficou entendido isso daí? Eu vou apagar isso daqui que está muito feio, porque nós vamos simplificar um pouco mais para cá, tá? Deixa eu sair daqui para você fazer um print, talvez você queira. Ok, então vou apagar isso aqui porque está muito poluído isso aqui. Muito bem, olha só, nós vimos que qualquer segmento que parte do centro até a circunferência é o raio, ok? E vimos também que quando nós temos um segmento, uma corda que parte de um ponto da circunferência até outro ponto, passando pelo centro, se chama diâmetro. Ora, mas do centro até a circunferência é raio. Então, nós temos raio aqui e raio aqui. Né? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, 2R. Ok? Bom, C é de circunferência. Eu não falei ainda, eu não gravei esse vídeo aqui ainda no canal, mas não sei no momento que você está assistindo, mas eu vou gravar esse vídeo ainda. Se já estiver pronto, eu vou deixar o link aí, assim que estiver pronto, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo,
para você assistir também quando eu falar sobre perímetro, e aí eu vou falar sobre o comprimento da circunferência. Mas, já de antemão, eu já vou deixar aqui que o C aqui de circunferência indica o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é quando eu pego, por exemplo, imagine isso aqui um barbante, como se fosse um barbante. Se eu cortar esse barbante bem aqui e esticar, né, vamos ter uma linha, né, comprida assim, nós vamos esticar isso. Isso é o comprimento da circunferência, que nós indicamos por C. E esse comprimento é dado por 2 vezes π vezes R, 2πr, ok? Eu estou anotando isso aqui porque nós vamos precisar dessas informações para falar sobre a área do círculo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre, nós vamos mencionar essa informação aqui, comprimento da circunferência, na hora que mostrar por que a área do círculo tem uma determinada forma, ok? Bom, a área do círculo, qual é a área do círculo? Pois é isso que a gente está querendo fazer, né? Talvez você já esteja falando assim, professor, isso aí eu já sei, a área do círculo é πr². Puxa, mas não é que você tem razão? É isso mesmo. A área do círculo é πr². Mas, espera aí, por quê? Por que πr²? Bem, talvez você não saiba nem o que é π, né? Aliás, se você é aluno do 5º e 6º ano, eu acho que você ainda não viu isso ainda. Com certeza, 5º ano não viu. Tá? Então, essa matéria é mais indicada para alunos do 7º ano em diante, tá? Então, vamos lá. Olha, eu já vou dizer para você que, de fato, é πr², né? É π vezes r². Mas eu quero que você entenda por que é isso aqui. Por que é πr²? Olha só, nós temos aqui essa circunferência. E lá no início, na nossa primeira aula, eu cheguei a fazer um retângulo assim, eu acho que ele tinha medidas, era 5, e parece que era isso aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, era mais ou menos isso, né? E aqui tinha mais ou menos isso aqui, né? E aí eu disse que isso aqui era 1 centímetro, 1 centímetro, e aqui também era 1 centímetro, né? Então, a área de um quadradinho desse é 1 centímetro quadrado, né? E aí nós contamos, né? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí depois 6, 7, 8, 9, 10, esse aqui deu 15. E aí nós vimos também que era possível fazer 5 vezes 3, 15. Pois é, mas essa ideia para cá, para a gente encontrar a área da circunferência, eu teria que ver quantas vezes um quadradinho desse aqui caberia aqui dentro, né? E a gente vai ter alguns problemas para encaixar esses quadradinhos aqui dentro, porque essa figura, ela é toda arredondada, né? Então, não vai, esses quadradinhos, eles vão acabar sobrando aqui uma parte fora ou faltando por dentro, e a gente não vai conseguir fazer isso. Mas será que nós não vamos conseguir pegar essa figura e fatiar essa figura de forma que nós consigamos pedacinhos que nos levam a algum resultado que seja interessante para encontrar a área dessa figura, para descobrir por que a área é πr²? Vamos lá. Olha, eu vou colocar aí na tela para você. Então, isso aqui a gente já viu que não vai funcionar. Até funciona, mas não aqui para a gente. Tá? Isso pode funcionar muito bem lá na matéria de cálculo, lá em nível superior, onde a gente vai falar sobre integral, e aí é outra viagem, tá? Não sofra agora, não. Deixa para sofrer quando você estiver fazendo faculdade de matemática, aí você vai ver que isso é legal. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar essa figura, e eu vou colocar aí na tela para você. Repare o seguinte, olha, nós temos aí uma circunferência, tá? Aliás, uma circunferência que, naturalmente, o interior dela é um círculo, ok? Veja bem, olha, o contorno dela, a gente já sabe que é 2πr, o comprimento da circunferência, 2πr, ok? Tá, beleza. Nós vamos pegar essa figura e nós vamos dividir em duas partes. Repare que em cima nós temos um contorno azul e embaixo nós temos um contorno, né? A circunferência tem duas partes, né? O contorno de cima azul, o contorno de baixo vermelho. Tá, e nós vamos fazer essa divisão e vamos colocar ela aí do lado. Nós colocamos uma assim, encaixada ali, não ajudou muito não, né?
Realmente, nó azul. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora dividir a circunferência em 4 partes, o círculo todo em 4 partes. E nós vamos encaixar, como se, essas, parecidas com fatias de pizza, né? Nós vamos encaixar uma de frente para a outra. Repare que já está tendo uma cara um pouquinho melhor, né? Em 4 partes, ficaram 2 em cima, 2 embaixo, o contornozinho azul de cima, o contorno vermelho de baixo. Está começando a dar uma esticada, né? Na verdade, não está esticando, né? A gente só está quebrando em pedaços menores para que fique um pouco mais linear, ok? Bom, 4 não ajudou também muito não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 8 partes. E aí nós já vamos começar a encaixar novamente. Você veja que já está ficando um pouco mais horizontal, né? Em 8 partes já ficou mais interessante. Repare que o contorno azul lá em cima, ele acompanha, né? E o contorno vermelho lá embaixo continua sendo, esse contorno vermelho e azul são, respectivamente, a metade do contorno da circunferência, né? Conforme a gente viu, a circunferência toda é 2πr, então nós temos a parte azul em cima e a parte vermelha embaixo. Tá, vamos dividir agora esse círculo aí nós dividimos em 8, né? Vamos dividir agora em 16 partes. E vamos encaixar eles aí do lado. Olha lá como ficou. Já está ficando bem mais parecido, próximo de um retângulo, né? Para melhorar mais ainda, vamos dividir em 32 partes. Olha lá. Agora esse negócio está bem parecido com um retângulo, né? Claro que está meio inclinadinho, mas você está percebendo que essa inclinação, ele vai perdendo essa inclinação, parece que ele vai ficando mais em pé, mais vertical. Olha para a primeira figura lá de cima, a primeira, segunda, terceira, e observe que essa última já está mais inclinada. E nós temos o contorno azul em cima, que é a metade do contorno da circunferência, e o contorno vermelho embaixo, que é a metade do contorno dessa circunferência. Você concorda que se a gente continuar particionando esse círculo aí em muitas e muitas partes, milhões de vezes, esse negócio vai virar um retângulo? Vai. Do jeito que está indo aí, vai virar um retângulo. De fato, se essa divisão tender ao infinito, nós vamos obter um retângulo muito próximo, mas muito próximo de um retângulo, tal qual nós vamos poder concluir que, não é nem concluir, nós vamos poder considerar um triângulo, porque a diferença é mínima. Nós estamos indo lá para o infinito nas divisões dessa circunferência, desse círculo, ok? Então esse negócio vai virar um retângulo. Tá, mas eu já percebi que esse contorno azul de cima, que está virando uma linha reta entre aspas, né? Porque os pedacinhos são muito pequenos. Então acaba sendo uma reta. Esse azul de cima é a metade do contorno da circunferência. E o vermelho de baixo também é a metade. Bom, e essa altura? Se você observar, essa altura também desse retângulo que está aparecendo aí é a altura do raio, é o comprimento do raio. Então, repare que nós estamos aí com um retângulo, que nós temos uma base, nós temos uma altura. E nós sabemos calcular a área de retângulo, né? Que é base vezes altura, ok? Tá, a questão é, a altura ficou fácil a gente perceber que é o tamanho do raio, né? O comprimento do raio. Mas qual será o comprimento dessa base? Olha, nós não estamos usando a metade do contorno da circunferência? Qual é o comprimento da circunferência? Olha para cá. O comprimento da circunferência não é 2πr? Bom, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, a metade disso, se eu divido isso aqui por 2, vai dar o quê? Olha, 2πr sobre 2, olha, 2πr dividido por 2, nós vamos cancelar aqui, esse 2 com 2, cancelar não, nós vamos dividir por 2 por 2, isso vira 1 e 1, né? E vai ficar o quê? πr, né? Então, nós vamos ter um retângulo que a base é πr, π vezes r, e a altura é raio, é o r. Então, multiplicando πr por r, nós temos que r vezes r ao quadrado. E o π está ali junto, né? πr ao quadrado. Por isso, a fórmula
do cálculo da área do círculo é πr ao quadrado. Ficou entendido isso agora? Eu espero que tenha ficado claro aí para você. Tá? Qualquer coisa você volta o vídeo novamente que você vai entender. Então tá, bom, nós vamos agora aqui para o nosso quadro. Esse retângulo aqui eu deixei aqui somente para você ver que a área é base vezes a altura, né? Às vezes eu coloco aqui, ó, A e B, A vezes B, é um lado vezes o outro, tá? Eu estou afirmando que isso é um retângulo, então é base vezes a altura, tudo bem? Esse lado vezes aquele. Ok, bom, e a circunferência, nós já vimos, deixa eu apagar aquilo ali que a gente já não interessa mais. Eu coloquei esse retângulo aqui só para lembrar que na partição da circunferência nós íamos chegar a um retângulo, e o retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura. Foi só para mostrar isso aqui, tá? Então, nós já vimos que a base, lá, o retângulo que originou quando nós particionamos a circunferência, foi um retângulo de base πr de altura r. Por isso, πr vezes r, πr ao quadrado. Ok, então a gente não precisa mais disso. Bom, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Nós já sabemos que para calcular a área, nós usamos essa fórmula aqui, né? πr ao quadrado. Só que nos exercícios que aparecem, muitas vezes fala do diâmetro, tá? Então, suponha que... Eu vou deixar um exercício aqui no quadro, eu vou apagar uma parte aqui, eu vou colocar uns 2 exercícios aqui para a gente resolver, que fica mais bonitinho do que eu fazer aqui na mão e ficar todo torto, tá? Vamos lá. Muito bem, olha só, nós temos aqui 3 círculos que nós queremos fazer alguns cálculos aqui. Olha só, nesse primeiro, não está pedindo aqui para calcular a área, mas eu estou dando o enunciado. Calcule a área deste círculo e deste também, tá? Nesse caso aqui, foi dado o raio, que é 5. Então, qual é a área? Bom, a área nós já sabemos que é π vezes r ao quadrado. Tá, vamos lá. Então, a área é igual a... Se não der nada na questão, você vai considerar π igual a 3,14, ok? Na verdade, o π é um número irracional e essa dízima aqui ela é não periódica, por isso é irracional. Tá? Então, é 3,14159 para lá. Isso aqui vai embora, não tem um padrão aqui, tá? Então, nós vamos considerar somente 3,14. Se não falar nada, você considera 3,14, ok? Dependendo da questão, você pode até considerar 3 para ver se faz o cálculo mais rápido, mas é meio perigoso isso, tá? Se tiver respostas próximas uma das outras, os números próximos, você pode se enrolar, tá? Então, com 3,14, dificilmente você vai errar a questão. Vamos lá. Então, aqui, ó, πr ao quadrado. Então, como não falou nada, nós vamos usar 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Isso é 3,14 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5 que dá 25. Bom, isso daqui vai dar 3,14 vezes 25, 78,5 centímetros quadrados, tá? Ok. E aí, só lembrando, se você tem uma questão de múltipla escolha, às vezes é vantagem você calcular o π valendo 3, se as respostas estiverem longe, forem números distantes um do outro, tá? Aqui, por exemplo, você poderia ter, talvez, um número muito próximo. Um sendo 78,5, o outro sendo 79, o outro sendo 77, números muito próximos, então você tem que ser o mais preciso possível para não cometer erro, tá bom? Para não correr esse risco. Mas, se fossem números distantes, se fosse de repente 78,5, o outro é 60, o outro é 90, são números bem distantes. Então, dá para você evitar essas casas decimais, tá bom? Vamos lá, e aí você dá uma analisada, o que está mais próximo daquilo que você quer.
Ok? Bom, aqui está dizendo que o diâmetro é 6. Olha, o diâmetro é 6. O que é diâmetro? Diâmetro é aquela corda que passa pelo centro, né? Isso aqui tudo. Se o diâmetro é 6, então o raio, olha, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então o raio é 3. Ok? Então, a área vai ser... E eu aconselho vocês escrever sempre a fórmula para não esquecer, ó. A área é sempre escrevendo a fórmula π vezes r ao quadrado. Então, a área é 3,14 vezes o raio ao quadrado é 3 ao quadrado. A área é 3,14 vezes 9. Vamos lá. 9 vezes 3,14. Então, a área é 28,26 centímetros quadrados. Ok? Muito bem. Agora, olha só. Nessa daqui, nós temos a seguinte situação. Foi dada a área desse círculo, foi dada a área do círculo. Se eu falei em algum momento calcular a área da circunferência, considere a área do círculo, tá? Porque não existe área da circunferência, é comprimento da circunferência, ok? Se eu falei aí, eu já estou me corrigindo. E vou corrigir na edição também. Então, vamos lá. Olha, a área desse círculo é 48 centímetros quadrados. E está pedindo para considerar π igual a 3. Tem muitas questões que fazem isso, tá? Muitas questões que fazem isso. Considere π igual a 3. Beleza. Está mandando considerar, eu vou considerar. Então, vamos lá. Qual é o diâmetro? Bom, então vamos pensar o seguinte. O raio, deixa eu só colocar ali. Aqui nós temos o raio, tá? E nós sabemos que a área é πr ao quadrado. Mas a área foi dada, né? 48 é igual a, considerar π igual a 3, 3 vezes o raio ao quadrado. Bom, eu quero encontrar o valor do raio. Eu preciso isolar o raio. Então, eu divido essa equação inteira por 3. Vai ficar o quê? Vai ficar 48 dividido por 3 dá 16. É igual a... Quando eu divido aqui por 3, some o 3, né? Fica raio ao quadrado. Bom, raio ao quadrado é igual a 16. Se eu extrair a raiz dos dois lados, eu fico com 4 é igual a... um raio igual a 4, ou 4 igual a R, tanto faz. Como eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então o diâmetro é igual a 2 vezes 4, então o diâmetro é igual a 8 centímetros. 8 centímetros porque a área foi dada em centímetros quadrados, ok? Deixa eu sair daqui para você fazer um print. Então, é isso por hoje, nobre guerreiro. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a área do setor circular. E depois vamos falar sobre a área do segmento circular. E a partir daí, nós vamos fazer uma boa brincadeira, a área da coroa também. E aí a gente vai ter muitas questões, inclusive questões aí do Colégio Militar, da ESA, do Enem, para a gente resolver. E você vai ver que é muito, muito simples. Tudo bem? Estamos combinados assim? Se você gostou dessa aula, você vai compartilhar com seus amigos, vai curtir, vai comentar. Assim você vai ajudar o canal. Grande abraço, desde já eu te agradeço.